Muito boa tarde, idealistas! Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Ideal 42. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. E hoje, nessa tarde de quinta-feira, nós trazemos um palestrante que é empreendedor serial. Ele que acredita no Brasil. E se você quer realmente mudar o mundo empreendendo, você pode contar com ele. Ele é um idealista que está movendo o mundo. Seja muito bem-vindo aqui com a gente na Ideal 42, Tebaldi, da Criativando. Bem-vindo, Tebaldi! Tudo jóia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês, apoiando esse projeto aí da Ideal 42. Então, super obrigado pela oportunidade. Obrigado pela introdução aí, né? E só reforçando, é para mudar, tem inovação e quer fazer coisa diferente, conta comigo que eu estou contigo. É isso aí. Então, seja muito bem-vindo ao Idealistas. Idealistas movem o mundo. É contigo. O palco da Ideal 42 é todo teu. Muito obrigado. Bom, você que está me vendo aí hoje, já pelo menos já deve ter me visto aí, ou deve ter ouvido falar do Gordinho Chorão do Shark Tank, né? Tive o grande prazer de participar aí do programa do Shark Tank, estrear a quarta temporada e, como minha mãe diz, piá, nunca te vi chorando tanto na vida quanto na TV. E a partir do convite aí, estou aqui hoje para compartilhar com vocês, contar um pouco da trajetória, da minha trajetória como empreendedor, e também compartilhar um pouco da história da Criativando e de tudo que eu passei aí como empreendedor e dar alguns insights para vocês aí. Então, acho que vamos começar. E o título da nossa jornada aqui, da onde que a gente vai começar, que vai nos guiar, ele é o de um negócio tradicional a uma startup de sucesso. Né? Então, como que eu consegui, como que eu cheguei a sair de um negócio tradicional e passar para uma startup, sendo de uma cidade de 9 mil habitantes e acabar parando no palco dos Tubarões e tendo a oportunidade aí de me tornar, de receber algumas propostas e me tornar aí sócio da Camila Farani. Bom, a minha história começa lá quando, há 14 anos atrás, como tudo começou, eu tinha uma agência de marketing, e essa agência de marketing, o que todo mundo conhece hoje, né, que é agências digitais, né, então, há 12, 13 anos atrás, não existia isso, a gente ainda falava dos gatinhos, dos memezinhos, os gifzinhos do Orkut. E eu tive um insight e decidi criar essa agência chamava Actus. Actus vem do latim, que significa mostrar, tornar público. Sempre fui bem focado em nomes, em significados, em propósito que pudesse transparecer isso. Então fica uma dica para você também, se você está buscando o nome ele tem que ser alguma coisa que tenha um significado, um name, ele tem que passar já uma credibilidade, ele tem que ser curto, ele tem que ser fácil de gravar e ele tem que ser objetivo. Isso faz isso e fica gravado no teu inconsciente. E então a Actus, ela era uma agência digital. Naquele período, há 13 anos atrás, isso não era o que é hoje, né? Eles falavam disso lá fora. E eu tive a oportunidade de desenhar um layout de um sistema que hoje todo mundo conhece como Android, mas antigamente se chamava Amigo. Então, como eu sempre fui designer autodidata, eu tive a oportunidade de participar de uma promoção da Nokia na vez. Eu até brinco que quem ajudou a quebrar a Nokia, eu tenho uma participação nisso, né? Então, eu desenhei algumas interfaces, algumas telas, fiz o layout UX desse aplicativo. Naquela época nem se falava em UX, nem se falava nisso. Mas era o layout de uma tela do aplicativo, se chamava Amigo. E como prêmio, eu recebi uma viagem para ir para a Irlanda para o lançamento do dito do sistema. E esse foi um dos pontos que a Nokia fez e que acabaram fazendo com que a Nokia tivesse os problemas que teve. Porque a Nokia bancou viagem para todo mundo e colocou todo mundo dentro de um hotel
do lado do Aviva Stadium, na Irlanda, para fazer uma convenção desse lançamento dessa plataforma, que seria a melhor plataforma, open source e tal, que hoje nada mais é do que o Android. E isso, imagina, a passagem, avião, alimentação, enfim, para uma galera aí para lá, tinha mais de 1.000 pessoas lá, e isso consequentemente contribuiu para que desse o estouro do fluxo de caixa da Nokia, ela não conseguisse dar a volta. Claro que decisões erradas também. Enfim, e com aquilo, com aquela oportunidade que eu tive de ir para lá, eu vi várias coisas, o Facebook estava começando lá, então a gente falava com algumas pessoas, me adiciona no Orkut, Facebook. E vi aquele movimento do Facebook crescendo, voltei para o Brasil, fiquei 30 dias lá, deu quase 30 dias, voltei para o Brasil, e no Brasil eu disse, cara, vou continuar com esse movimento da agência, porque vai virar, que vai dar certo, essa onda está vindo de lá para cá, o Facebook estava começando a entrar no Brasil, estava começando a acontecer alguma coisa, e nesse meio tempo acabou que o pessoal não entendia, o pessoal não comprava a ideia de marketing digital, e eu acabei tendo que ser incorporado à minha agência por uma gráfica, né? Então, como eu fazia bastante parte offline, né? Hoje não faço mais, eu até brinco, né? Que eu já não faço mais o cartão de visita, um folder já faz alguns anos. Eu estou limpo desse vício, né? De fazer cartões de visita, folders, banners, logomarcas, enfim, estou livre disso. E fui incorporado por uma gráfica e fui trabalhar nessa gráfica. Então, nessa gráfica, eu era responsável pelo setor de criação, de designer. Eu tinha uma equipe de 3 pessoas, depois foram 4 pessoas que trabalhavam comigo, e eu coordenava isso, fazia a faculdade de design, mas ao mesmo tempo eu também ia para o maquinário. Eu queria entender como é que funcionava a gráfica. Eu precisava entender como que aquilo era feito, como que saía do meu computador, ia para uma máquina gigante, para um operador que passava horas lá, e no final saía aquele papel com aquela impressão. E aí eu comecei a ir para a produção, para entender como é que isso funcionava. Então, uma dica que eu dou para você é: procure entender tudo que está na tua volta. Eu tenho um conhecido meu, um grande amigo meu aí, de senhor de idade, e que ele sempre dizia assim: você não precisa saber fazer, mas você precisa entender como é que se faz para você não ser enganado. Então, por mais que eu não fosse trabalhar de impressor, ou que eu não fosse ser o impressor da gráfica, pois aquilo não era a minha função, eu queria entender como é que aquilo funcionava. E assim eu passei por todos os setores, desde o setor de orçamento, do setor de produção, de acabamento, eu ia bater folha, eu ia passar aspiral em calendário manual, eu ia cintar rótulo de água mineral, então tu imagina milhões de rótulos de água mineral, fazia uma cinta, tipo passar uma borrachinha, a gente fazia um cartuchinho de 100 unidades, então passava com papel que depois eles botavam na máquina, na engarrafadora, para poder rotular as garrafas. E isso me deu experiência, me deu oportunidade, e no meio disso fui para as vendas. Então eu ficava um certo período de tempo dentro da gráfica, um outro período de tempo na produção, e um outro período de tempo eu viajava para visitar clientes, abrir caminhos, enfim. E como a gráfica que eu trabalhava era muito forte na questão de rótulos, então eu tinha uma rota um pouco estressante, era vinícolas e cervejarias. Então, era triste. Até se tu pegar fotos minhas antes de trabalhar na gráfica, e depois vai ver que isso aqui não existia. Eu era mais magrinho, bonitinho e tal. Isso é tudo cerveja e vinho que foi acumulando durante o período de tempo. E a gente fazia também muita coisa para mercado. A gente tinha contratos grandes com mercados até Curitiba, então a gente fazia os tabloides, e tabloides tinha que ser feito da noite para o dia, enfim. E nesse meio desse período, uma rede de supermercados, ela viu o meu potencial, viu o que eu estava desenvolvendo, e me chamou para fazer uma entrevista. E nessa entrevista, a oportunidade era para assumir de gerente de marketing da rede toda de supermercados. Cara, foi um puta sonho. Eu ia ser gerente de marketing de uma rede de supermercados. Eu fui para casa, eu contei para a família, eu disse: olha, agora eu vou ser gerente de marketing, meu salário vai dobrar, eu vou ter isso, vou ter aquilo, vai acontecer isso e tal, tal, tal.
E a galera aí do consultor aí não chegou ainda, pode voltar um pouquinho aí, estamos ainda como tudo começou. A galera tá a bilhão. Vamos lá, é 2 horas de live hoje, pessoal. Vai ser um longa-metragem a nossa conversa aqui, nosso papo aqui, e vai concorrer também ao Oscar. Agora, eu acabei de receber aqui uma mensagem aqui na minha outra tela aqui, tá? Que a gente já recebeu a indicação ao Oscar, então a gente vai ter que ficar no mínimo 1 hora e 45 minutos, que é o que precisa para poder passar no tapete vermelho. O Festival de Gramado já está confirmado, acabei de receber aqui também uma mensagem. Então, recebi essa oportunidade, fui pedir demissão, era final de ano, né? E nessa demissão, eu tirei uns dias de férias, né? Era dia 20 e poucos do mês, assim, de dezembro. E o meu chefe novo, ele disse, cara, vai para casa, tira uns dias de férias e quando tu voltar, volta dia 2, volta com energia renovada, com sangue no olho e tal, e vamos lá. Eu, beleza. Peguei minha rescisão, já estava vendo para trocar de carro, já fui para casa, já fui ver apartamento na praia para passar Réveillon e coisa e tal, enfim. E no dia 28 de dezembro, eu recebo um e-mail que o cara que ia ser demitido para mim entrar no lugar dele, como gerente de marketing, ele era da CIPA. E esse cara tinha sofrido um acidente dentro da empresa lá, resbalou, caiu, enfim, se machucou, e ele não podia ser demitido porque ele tinha instabilidade por causa dessa tal da CIPA. Aí eu fui descobrir o que era a CIPA, né? Então, não preciso entrar em comentários, muito comentário sobre o que é a CIPA, né? Então, resumo da história, eu não pude ir trabalhar, e aí o comentário foi tipo, volta para a gráfica, dá um tempo na gráfica que tu tava, e depois a gente se acerta e tu volta para cá e tal. Enfim, eu disse, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque é muita sacanagem eu ter que voltar lá, ficar um tempo lá e depois pedir demissão de novo, ter que voltar para cá para uma pessoa que me deu emprego, que sempre me apoiou, que não queria que eu fosse embora, que deixou a porta aberta para mim, enfim. Não vou fazer isso. Vou resolver empreender. E aí, como eu tinha todo aquele background da agência de criação de arte, de mídia, enfim, e eu sempre sempre atendi bastante eventos. Na época bombava as festas, né? Hoje não tem mais isso, mas naquela época tinha muita festa, praticamente quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tinha festa. E como eu estava no meio das festas, eu disse, cara, eu sempre vou fazer material para festa, enfim, e tal, eu comecei a fazer material para festas. Nesse meio desse período de fazendo material para festas, fazia isso em casa, fazia as artes, terceirizava a produção e entregava o folder, o cartaz, enfim, o que precisava para a festa pronto. Nesse meio desse tempo eu conheci um cara que fazia pulseiras e ingressos e ele me apresentou as pulseiras e ingressos. Eu disse, cara, tá legal e tal, enfim, é um baita business e tal. Mas como é que é isso? Como é que funciona isso? Ele, cara, cada pulseira custa 10 centavos. Cada pulseira que tu vender, eu te dou 2 centavos. Mano, para mim comprar uma cerveja, quantas pulseiras eu vou ter que vender ganhando 2 centavos para comprar um latão de polar? Possível fazer essa conta. Não tem, né, como ficar nesse business. E isso passou, e eu disse, cara, beleza, eu vou deixar aqui, se alguém perguntar, enfim, deixa a coisa tocar e a gente vê como é que vai para frente, a gente vê o que vai acontecer. E passou um certo tempo, nesse andar da carruagem, fui visitar um cliente para fazer um evento, material para festa, para evento, e esse cliente viu que eu tinha essas pulseiras na pasta, assim, no meu material, e ele disse, cara, tu faz pulseira? Opa, faço pulseira. Quanto é a tua pulseira? Na época, tipo, era 10 centavos, eu disse, 25 centavos. E ele disse, beleza, me vê 30 mil pulseiras, porque aqui no interior, onde que a gente tá, a gente tem muito Expo não sei o que, né? Então é Expo, nome da cidade, Expo Bassano, Expo Araçá, Expo Casca, Expo não sei o que. Qualquer motivo que tenha para juntar a gente e fazer alguma coisa no município é Expo. Expo. E aí ele disse, cara, me vê 30 mil disso, me vê isso aqui, me vê tal. Eu fiquei olhando para ele, eu disse, cara, você tem razão disso, eu não tô te entendendo.
Não, ele disse, é porque eu uso tantas pulseiras num dia, tantas pulseiras pro show à noite, tantas pulseiras no outro dia, tantas pulseiras pro show à noite, assim, assim, assim e tal, e eu consumo isso aí no final de semana durante a feira. Eu digo, cara, tá aí um business. Se eu fiz isso a 10, eu tô pagando 10 centavos, vou pagar 8 centavos, e eu vou vender a 20, 25, não me lembro quanto é que foi na época que eu fiz pro cara, e o cara tá me pagando 2 centavos, eu disse, eu preciso entender como é que funciona esse negócio de pulseira, porque aí tem um negócio, e eu preciso entender qual é que é esse negócio. E aí toda aquela carga de curioso, de querer entender, de querer saber como é que as coisas funcionam, que nem eu digo, você não precisa fazer, mas você tem que entender como é que se faz. E aí eu fui atrás de saber como é que fazia as pulseiras. Fiz esse pedido, né, com esse conhecido que eu tinha, fiz o pedido, entreguei lá, no final deu 50 mil pulseiras, deu um bom dinheiro. E eu disse, cara, se aqui tem esse business, e se esse mercado de pulseira é ridiculamente barato e vende pra caralho, eu tenho um business aqui, eu preciso entender como é que faz. E aí, cara, Google. Google, 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 Google. Há muito tempo atrás eu conheci uma pessoa que ela me disse assim, cara, quando tu quiser saber alguma coisa do Google, você vai lá e pergunta para o Google como se você estivesse perguntando para uma outra pessoa. Não tenta perguntar termos para o Google, inventar pergunta. Chega e pergunta a frase que tu quer perguntar, tu escreve no Google. Como fazer pulseiras para ingresso de festas, blá, 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 blá. E o Google foi me trazendo, e em questão de 2 dias eu sabia como que fazia as pulseiras. E como fazer as pulseiras, tinha que importar uma máquina, e essa máquina custava na época 33 mil reais, uma coisa assim. Eu tinha um carrinho velho, na época eu estava com 20 anos, 20 e poucos aninhos, acho que era, não, estava com, não vou me lembrar a idade, não, estava com 25 anos. E aí eu cheguei, juntei o meu carro, juntei algumas economias que eu tinha, algumas coisas que eu tinha, e me faltava ainda 20 mil reais para abrir o negócio. Aí sentei com a minha família, eu disse, olha, eu tenho esse negócio, assim, 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 papapá e tal, e tal. Eles me ajudaram com 20 mil reais, eu aluguei um porão e comecei a tal da gráfica Tebaldi. E aí, em questão de um ano, eu já tinha dominado toda a região com ingressos e pulseiras. Eu cheguei a fazer mais de 1 milhão de ingressos e pulseiras, e todas essas pulseiras com o meu nome na tarjinha, então era Tebaldi para tudo que era lado, para cima e para baixo. E eu dominei toda a região. E aí chegou a hora que eu não tinha mais para onde crescer com pulseira, eu não tinha mais o que fazer com pulseira, e eu comecei a agregar outros serviços dentro de uma gráfica, né? Então, eu comecei a agregar rifa, comecei a agregar pastas, comecei a agregar envelopes, comecei a agregar cartão de visita, comecei a agregar outras coisas dentro da gráfica, dentro do porãozinho, e era eu e uma menina, uma estagiária que eu tinha lá, que trabalhava comigo. E nesse meio tempo, eu acabei chamando a atenção de alguns clientes, e alguns clientes grandes, de contas grandes, de tiragens de material alta, de coisas muito grandes, acabaram virando, se tornando meu cliente. E eu tirei esses clientes de gráficas maiores da região, gráficas muito maiores, que eu não tinha nem condição de chegar perto dessas gráficas. E um belo dia eu tô lá no meu porãozinho, bem tranquilo, faceiro, né? E para o carro da maior gráfica da região na minha frente, na porta, assim, na minha porta. E aí, quando o cara parou, ele desceu do carro. E quando ele desceu do carro, cada vez que ele vinha em direção a mim, mais eu ficava com medo e tentava olhar para onde que eu podia fugir daquele porão, porque, cara, eu mexi no vespeiro e o vespeiro me achou e veio contra mim. E quando ele entrou para dentro da gráfica, ele disse assim, então é aqui que tu te esconde. E eu digo, pá, que merda eu fui fazer? Esse cara me achou, esse cara tá aqui, esse cara agora ele vai me incomodar, eu vou me incomodar, ele vai me tirar do jogo, e todo aquele sentimento de medo, de arrependimento, de que estava ali acontecendo uma coisa que não fazia parte do esperado, porque pô, eu estava feliz, meu negócio estava andando, as coisas estavam devagar, estava começando pequenininho, mas estava legal e tal, e o cara que podia me tirar no jogo, de repente, simplesmente aparece na minha porta e entra e vem bater de cara a cara comigo.
E cada vez que ele falava mais, quando ele falava mais, eu tava aquele sentimento de, cara, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, vou ligar pra mãe, vou ligar pra mãe, o Tato tá judiando o nenê, o Tato tá judiando o nenê. E no meio daquela conversa, a principal coisa que ele falou foi: mas tu só tá tirando esses clientes da gente pela tua criatividade. Quando ele falou isso, eu levantei a cabeça e disse: como é que é? Sim, ele disse, porque as tuas artes são bonitas, o teu negócio é legal, o que tu faz é bonito e tal, e tal, e tal. E eu disse, cara, eu levantei a cabeça e disse, aqui tu acabou de se entregar para mim. Aqui eu sei qual é o teu ponto fraco e eu sei como que eu vou ganhar de ti. E essa foi a segunda lição que eu aprendi, que não interessa o tamanho do teu concorrente, não interessa o tamanho que tu tem, tu só se esconde quando tu tem medo. Quando tu não tem medo, tu vai para cima. E eu fui para cima da maior gráfica da região. E eu disse para ele, cara, tu acabou de entregar para mim o teu ouro. E agora eu sei como eu, nesse porão, vou começar a ganhar mercado em cima da tua fraqueza. Porque agora eu sei qual é a tua fraqueza. Mas tu não sabe qual é a minha fraqueza. E aí ele disse, cara, tu não tem nem condição de atender os clientes que eu atendo, porque tu tá num porão, tu nem tem maquinário. Eu tenho isso, tenho aquilo e tal. E eu olhei para ele e disse, o que tu tá vendo aqui é uma coisa, mas tu não sabe quem é o meu parceiro que eu tenho por trás. E era o cara da gráfica que eu trabalhei muito tempo, uma gráfica gigante, qual quando eu saí eu não voltei para abusar dele por mais um período de tempo, eu mantive as portas abertas e aquela gráfica ficou minha parceira por um longo período de tempo e era ela quem me dava suporte para brigar com esses caras grandes e atender toda a demanda que fosse possível e que tivesse de indústria gráfica, com uma gráfica com mais de 1.000 metros quadrados à minha disposição, com portas abertas. Então, eu fui pedir demissão, fui literalmente demitido sem ser contratado, mantive portas abertas, descobri a fraqueza e descobri como superar a fraqueza do meu cliente, do meu concorrente e como ter as portas abertas e ter parceiros que me ajudassem a ter tração e poder suprir a demanda que eu estava tendo. E aí, com isso, cara, quando a gente começou a brigar de frente, digamos assim, a coisa começou a crescer. E eu comecei a ganhar espaço, eu comecei a crescer, eu comecei a contratar gente, eu saí do porão, eu fui para um outro lugar, eu já estava com mais funcionários, e aí a coisa começou a crescer, eu comecei a botar mais serviço, eu comecei a botar mais maquinário, já estava quase com 450 metros quadrados, eu estava com 6 funcionários, e aí veio a crise de 2015. E quando a crise vem, e quando as coisas começam a andar para trás, qual é a primeira coisa que tu faz? A primeira coisa que tu faz é tu acha que tu não tem a solução e você vai buscar um consultor. E aí você vai atrás do consultor e você acha que o consultor vai chegar com o Excel, vai botar tudo que tem lá no Excel, vai botar e dia 5, bum, a coisa vai melhorar, agora vai, os problemas estão resolvidos, tudo às mil maravilhas, show. Se tiver algum consultor aí ouvindo, eu vou pedir, por favor, não fiquem bravos comigo, tá? Mas eu tenho uma piada que eu digo assim, que o consultor, a gente acha que o consultor é meio que fazer um pacto, assim, sabe? Tu acha que tu vai pegar toda aquela raspa do teu tacho que tu tem, a mínima coisa que tu tem, e tu vai botar nisso, e aí disso vai, simplesmente dia 5, bum, tudo vai ficar legal, tudo vai melhorar, o caixa do vermelho vai para o azulzinho, vai para o verdinho e a coisa vai ser linda. E não foi isso que aconteceu. Né? Então, o que acabou acontecendo foi muito mais o contrário. Né? E esse contrário foi que eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais para onde correr, eu não tinha mais força, eu não tinha mais nada, eu já estava pagando salário parcelado, eu já estava pedindo arrego para todo lugar que dava. Então,
a gente entra naquele momento que diz assim, aquele pensamento que a gente entra, que chega um momento que a gente diz assim, cara, vou abandonar tudo, vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vou, sei lá, vou virar pedreiro, vou, vou virar pintor, vou ser metalúrgico, vou virar açougueiro, vou trabalhar no mercado, vou, sei lá, tudo que a gente vê nesse momento de crise, a gente tenta fugir disso e dizer eu faria qualquer coisa para não fazer mais isso. E a gente quer fugir disso, como uma válvula, um desespero, um escape. Quero parar com isso e quero fazer outra coisa. E eu fiz o processo ao contrário. Eu fiz totalmente o processo ao contrário do que pegar e correr para fora. Eu olhei para dentro e eu fechei a porta e eu disse: aqui dentro, no meio de tudo isso que eu estou fazendo, tem que sair alguma coisa que os meus concorrentes, que o meu público, enfim, não está fazendo e tem necessidade de fazer. Então, a gente sempre tenta pegar e fugir e abandonar isso. E eu fiz o processo ao contrário. Eu fechei a porta, peguei um quadro, papel, sentei e comecei a escrever. O que eu tinha dentro da minha empresa e o que eu poderia fazer dentro da minha empresa que era diferente do que estava sendo feito no mercado e que tinha capilaridade de onde entrar esse produto, de onde ter escala, de onde eu poder fazer alguma coisa. E aí, no meio disso, entre várias outras coisas, saiu o tal do papel de parede. E aí, no papel de parede, na época não era nem papel de parede, era adesivo de parede. E eu disse, cara, parece ser um negócio legal, parece ser uma oportunidade, parece ser alguma coisa. Conversei com a minha esposa. Eu disse, o que tu acha disso? O que tu acha disso aqui? O que está acontecendo? O que é isso aqui e tal? E aí ela disse, cara, acho que é legal, vamos testar, vamos ver, enfim e tal. E aí a gente eu saí para vender e comecei a bater de porta em porta de escritório de arquitetura, né? E aí nesse escritório de arquitetura eu comecei a mostrar esse produto, começava a mostrar isso para o pessoal. E, cara, o produto não era bom. O produto era um adesivo, era um catálogo de papel de parede no tamanho de 50 por 50, como vocês podem ver aqui. E eu fazia um catálogo de papel de parede que era desse tamanho. Então, eu tinha um catálogo de papel de parede para vender para arquitetos, que era de 10 por 15, muito mal acabado, tá? Muito mal acabado, e ele ia dentro de um saquinho de bala com uma canetinha do lado. E a canetinha estava escrito Tebalde Digital, que era o nome da empresa na época. E aí, isso começou a dar vinha alguns clientes, começou a aparecer alguns clientes, começou a surgir alguns negócios, e nesse meio tempo esse consultor ele disse, cara, eu acho que o que tu tem é uma startup. Cara, eu estou numa cidade de 9 mil habitantes, estou no interior do Rio Grande do Sul, estou aqui literalmente... como é que eu posso dizer assim? Eu brinco que o 4G chegou aqui faz pouco tempo. Aí, uma startup, o que é isso, uma startup? E aí ele me explicou o que era dita da startup, enfim, e me indicou o Sebrae. Então, você que está assistindo essa live aqui, esse conteúdo, procure o Sebrae da sua cidade, procure o conteúdo que o Sebrae tem, procure se informar. O Sebrae é o principal parceiro hoje dos empreendedores, tá? Então, procure o Sebrae, converse com o pessoal do Sebrae que eles vão te ajudar muito. E foi o que aconteceu conosco, eles nos ajudaram e a gente, então, conseguiu entender o que era uma startup, qual era o modelo, enfim, como é que era, o que deixava de ser. E então, tudo começou e aí, nesse meio tempo, olá daqui de São Francisco, Califórnia. Aí, estamos nos States. Abração aí, John. Então aí acabou, né, surgindo a Creativando, né? E a Creativando, então, na época, aí se tornou a primeira startup do Bassano, né?
Então, foi a primeira conceito de startup, a primeira startup do Bassano foi aí a Criativando. E aí o Sebrae, com todo o processo deles, o Startup RS, com todas as metodologias, foi nos ensinando, foi nos apresentando, foi nos dizendo como que funcionava, como que era, o que era uma startup, o que a gente deveria fazer, como que deveria fazer, montar equipe, montar isso, montar aquilo. E eu sempre fui muito de produto, né? Então eu sempre fui muito focado em produto, em entender o que dava para ser feito, como que dava para ser feito, como que eram as coisas. É. E aí a gente, no meio de tudo isso, a gente acabou conhecendo o pessoal da aceleradora da Venture e no final, no final do processo aí do Startup RS, a gente teve um Demo Day, e nesse Demo Day essa aceleradora nos convidou para participar do processo com eles, né? Então foi a equipe da Criativando, a gente participou desse processo, e no final desse processo aí a gente teve a graça de ser uma das startups aceleradas, e aí então recebemos um primeiro investimento desse aporte aí, né, dessa aceleradora, então uma outra equipe, né, enfim, foi da Criativando, e essa Criativando acabou, então, se tornando uma startup, e essa startup recebeu esse investimento desse grupo de investidores, e aí, cara, vamos com tudo, porque o nosso material é top, aí a gente conseguiu buscar material, a gente conseguiu fazer algumas outras coisas, melhorar o nosso produto, melhorar a nossa, todo o nosso conceito, né? Então, tá Criativando. E aí, cara, material top, né? O Jonathan me inspirou a me inscrever para o Shark Tank da nova temporada. Sucesso para ti, Evandro. Cara, vai lá, tô torcendo por ti. Tomara que dê tudo certo, que eu te veja lá também. Então, o nosso material era top, o nosso produto era top, a gente pegou, saiu na frente, quis inovar, lançamos o primeiro papel de parede com realidade aumentada, que é o papel de parede do João, né? Então, era um papel de parede que você aponta para o papel de parede o aplicativo detecta o personagem e mostra, então, esse conteúdo que está ali em realidade aumentada, né? Para que tenha uma história, para que tenha uma interação. E aí, a gente tinha um material top, a gente já estava com um web top, a gente já tinha uma plataforma, uma ideia de negócio, um modelo de produto top. E aí, o que a gente fez? E a gente estava, na época, né, com esse investimento, né, e investimento para startup, geralmente, ele entra para fazer a startup crescer, né, para fazer a startup decolar. E aí, o que a gente fez com esse investimento? A gente pegou e foi para o Google e para o Facebook, né? E a gente pegou uma parte desse valor e acabou investindo aí no Google e no Facebook, e foi um investimento, de certa forma, alto, né? E esse investimento que a gente esperava que retornasse, então, cara, que eu digo, planilha aceita tudo. Tudo que você botar na planilha, ela vai aceitar. Tudo que você escrever no papel, ele vai aceitar. Então, planilhas mirabolantes vou botar aqui, vou pegar 100 mil de investimento, vou botar 50 mil no Google, no Facebook, e depois lá no final vai vir tanto. Cara, porque tem 3 cenários, não é isso que acontece. Não é isso que vai acontecer. Não é uma fórmula certa, não é uma conta de matemática que 2 mais 2 é 4. Investir em marketing digital, ele é trabalhoso, ele tem que ser feito por um especialista. Então, se você está assistindo isso aqui agora e você está, eu faço minhas campanhas, eu faço o quê? Você pode ter certeza que você está usando métrica de vaidade e essa métrica de vaidade não está trazendo resultado, tá? E a gente utiliza, ainda na época, a gente contratou uma agência do Rio de Janeiro, focada, porque o nosso principal modelo de negócio era via e-commerce, e contratamos uma agência que o cara postava um monte de coisa, e foto, e print de resultado, disso, daquilo, lá. A gente gastou quase 50 mil reais em um mês, entre agência, Google e Facebook. E aí, no final de tudo isso, quanto vocês acham que a gente conseguiu recuperar desse dinheiro?
de 50 mil reais que a gente investiu, quanto vocês acham que retornou para o caixa da empresa com as ações que a gente fez durante esse período de 30 dias aí com uma agência de marketing? Tá? No final das contas, no final desses 30 dias, bota 45 dias que a gente queimou esse valor, a gente retornou, acho que deu 15 mil reais na época. Então, de 50 mil, que é quase 50 mil que foi investido, voltou 15 mil reais. Então, cara, fudeu. Fudeu, perdeu o gordo, que era minha mãe, acabou, não tem mais o que fazer. A gente pegou dinheiro de investidores, eles acreditaram na nossa ideia, eles acreditaram no nosso produto, a gente investiu tudo que dava para investir no cara, nessa estratégia, nisso que a gente acreditava, nesse nosso produto, o nosso produto é esse, o nosso produto é isso aqui, tal, e não deu errado. E aí? Aí a gente teve que explicar isso para os nossos investidores, né, na época, para o pessoal da aceleradora. Chegamos lá, tivemos uma conversa, explicamos, entenderam, viram que estava errado, tomamos uma ressabiada, pediram, a pergunta foi, vocês vão fazer de novo? Não. Aprenderam? Sim. Vou pedir de novo, vocês vão fazer de novo? Não vamos fazer. Não, então tá, beleza. Então isso faz parte do jogo, né? A Venture, que é a nossa aceleradora aí, junto com o GIP Fevale, com a Universidade Fevale, está procurando uma aceleradora, aconselho a Venture aí, tá? O pessoal da Venture sempre foi muito bom conosco, nos ajudou bastante. Então, se você está procurando uma aceleradora, procura aí venture.net aí e se cadastre lá e veja o que está acontecendo com as startups. E aí, cara, aquele sentimento de, ok, beleza, a gente perdeu essa grana, a gente fez todo esse produto durante 6 meses, a gente desenvolveu isso, deixou isso pronto, quando a gente foi lançar, lançou errado, o produto errado, o mercado errado, o público errado, o que está acontecendo? E aí que a gente viu que o que a gente fez foi o que a gente queria, não o que o nosso cliente queria. Eu não sei se vocês já viram por aí um gifzinho, um videozinho que aparece aí de umas lutinhas, e daí o cara vai lá, inovação, isso, aquilo, e no final vem o mercado e pam, nocauteia o cara com um soco. Então a gente teve que fazer o quê? A gente brinca que a gente teve que fazer o fala que eu te escuto. E a gente começou a ligar para os nossos clientes. Começamos a ligar para quem era o nosso público, para quem eram as pessoas que a gente queria vender. Quem é o arquiteto? Por que ele compra? Como ele compra? Quem é a loja? Como a loja compra hoje? Como a loja faz isso hoje? Como a loja vende para o cliente final? Quais são as dores da loja? E a gente não tinha feito isso. A gente tinha feito tudo baseado na nossa ideia de que tudo ia funcionar através de um e-commerce e que tudo ia ser lindo através de um e-commerce. Mas não era. E aí, quando a gente começou a conversar com esse pessoal, porque a gente já estava desesperado, a gente já estava, nossa, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? E agora o nosso produto, o nosso sonho acabou, tudo acabou. E aí a gente falou com o pessoal, falou com os nossos clientes, e os nossos clientes passaram para nós tudo o que a gente deveria fazer e que a gente não fez. Então, entendam que vocês devem ouvir o cliente de vocês. Porque muitas vezes a gente faz as coisas baseado no que a gente acredita e o que a gente acredita não é o que o cliente quer. Então não adianta você fazer, vou pegar um exemplo bem básico, tá? Não adianta você fazer frango frito se o cara quer comer bife. Você pode botar no teu restaurante todo dia frango frito porque você adora frango frito, fazer frango frito com 1000 receitas, com 1000 tipos de tempero, especiarias e coisa e tal, mas o cara que entra não come frango. Um exemplo, eu adoro comer pastel de carne, mas eu não como pastel de frango. Se eu entro na padaria, vou em algum lugar para comer alguma coisa e tem pastel de frango, eu não como pastel de frango. Eu vou embora sem comer, ou como outra coisa, mas eu não como pastel de frango. Se essa padaria soubesse ouvir o cliente dela, e ela soubesse que o cliente dela gosta de pastel de carne,
ela faria pastel de carne, entendeu? Então ela está perdendo a venda porque ela só quer fazer pastel de frango. Isso foi o que aconteceu conosco. E aí, quando a gente acertou a mão, quando a gente entendeu o que era o nosso cliente, a gente reformulou o nosso produto e foi para o mercado de novo, tá? Cara, aí, bum, mãe, eu tô na mídia. Aí a gente acabou sendo case mundial da HP. Hoje a gente tem 3 cases mundiais. A gente acabou se aproximando da Discovery Channel para licenciar algumas marcas deles, de produtos. A gente acabou se aproximando de várias outras empresas, vários outros profissionais. A gente começou a fazer muita coisa legal, né, dentro disso, mas quando veio tudo isso, veio outro baque e fudeu de novo. Pô, tava tudo indo muito bem, a gente tinha acertado a mão, não fazia, sei lá, 6 meses que a gente tinha acertado a mão, que tava dando tudo certo, veio outra bomba. E eu brinco até que eu gosto de uma crise, porque esse slide até representa muito bem isso, que é quando agora ferrou, agora deu, é a oportunidade que tu tem de ligar a tomadinha, ligar a lâmpada e ter uma ideia nova, né? Porque é sempre quando a gente está ferrado, digamos assim, que a gente consegue ter uma ideia nova, né? Então, eu vou colocando agora. E aí, o que aconteceu? Quando veio essa parceria, essas coisas, a gente teve um problema. E que o problema era que todo licenciamento que a gente fosse fazer, você tem o problema da pirataria. E como é que a gente vai combater a pirataria de um problema, de um produto que, teoricamente, ele é copiável? Por que copiável? Se você pegar uma imagem nossa e você redesenhar ela, vetorizar ela e você imprimir ela em um adesivo, em uma lona, em qualquer coisa, pode ser que você seja um bom designer e consiga reproduzir ela 100%, né? Mas se você fizer isso e você começar a concorrer comigo, eu estou lá licenciando um produto que eu tenho que pagar mínimo garantido, que o ROI é altíssimo, que o produto é super considerado, e aí eu vou ter que ter esse problema de pirataria. Então, tudo que eu investi, eu vou acabar entregando na mão, sei lá, do cara da esquina que vai imprimir no pior papel do mundo, no pior material do mundo, e vai vender como se fosse criativando, enfim. E aí a gente disse, não, antes da gente fazer isso, a gente precisa entender isso e entender como é que a gente vai fazer isso e ver como é que a gente vai passar isso para frente, tá? E aí, dentro disso, como a gente fala, né, quando tem vários problemas, né, acaba surgindo as ideias. Como agora nessa questão do corona. Quantas pessoas tiveram que entender ou aceitar o home office? A gente já fala de home office há muito tempo. Sempre está falando de home office. Home office isso, aquilo lá na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, não sei aonde. O home office faz parte, o home office isso, o home office aquilo. E agora todo mundo teve que entender e aprender o que era home office, da noite para o dia. Aprender o que era trabalhar remotamente e como fazer isso remotamente. O que muitas pessoas antes viam isso como, nossa, isso nunca vai chegar aqui. Eu tive uma conversa com um mentor meu esses dias, a gente estava conversando, ele disse assim, cara, o que ia demorar 20 anos para fazer no Brasil está sendo feito em alguns meses. Por quê? Porque a situação está causando isso. Então a gente tem que se reinventar. E isso foi uma das coisas que a gente fez agora com a Creativando, porque a Creativando ela produz papel de parede. E o nosso problema está aqui o quê? Que as lojas foram fechadas. Só que além do problema das lojas estarem fechadas, é que o nosso cliente, ele, por mais que ele tenha comprado o produto, que ele tenha feito a obra, que ele tenha encomendado o papel de parede, que ele queira o papel de parede, ele não quer deixar o instalador entrar na casa dele.
porque o instalador pode ter o vírus, enfim, o instalador está na rua, o instalador passou em 10 casas, 20 casas, uma casa por dia, passou em 30 casas durante o mês, e ele pode ter se contaminado e vai entrar na tua casa e vai contaminar a tua família. Não que isso seja verídico, a gente não teve nenhum caso disso, a gente não viu nada disso, mas o que acabou acontecendo foi que, por falta deles não conseguirem instalar o produto na casa do cliente, eles não compravam ou pararam de comprar. E aí o que que a gente fez? O que que a gente entendeu que isso tinha que ser feito e como podia ser feito? A gente logo criou um comitê dentro da empresa e entendeu que era o momento da gente lançar um módulo, uma versão da nossa plataforma para que atendesse o lojista e conectasse ele nesse mundo home office com o profissional dele, que é o arquiteto. Então a gente criou uma versão da Creativando, um módulo chamado Home Office, onde a loja consegue se tornar home office em 10 minutos com o cadastro simples dela. Ela se torna home office e ela consegue cadastrar todos os arquitetos e fazer venda para os arquitetos, consumidor final, de papel de parede e todos os produtos da Creativando através desse módulo home office. Então, quando a gente fez isso, a gente demorou em torno de uma semana para criar esse módulo, botamos todas as nossas forças e o foco, todo o nosso time nisso. E em uma semana a gente tinha esse módulo. Quando a gente lançou esse módulo, a gente foi notícia, saímos no portal Casa, em alguns outros portais relacionados à arquitetura, e isso fez com que os nossos clientes se sentissem mais seguros, o nosso volume continuou a acontecer, continuou a entrar pedido, a gente se colocou à disposição para dar treinamentos para eles entenderem como é que funcionava esse módulo home office, como é que funcionaria esse home office, desde dicas, ferramentas, ajuda, suporte para eles. Eu preciso falar com o cara com o WhatsApp, como é que eu falo? Fala assim, faz assim, esse aqui é um link que você pode usar para fazer uma call. E os nossos clientes acabaram aceitando isso, e aonde que a gente tendia a ter uma curva para cair 80%, 90% das nossas vendas, a gente conseguiu estabilizar essa queda, digamos, em 50%. Então, agora está dando uma levantada, a gente espera que levante, a gente sabe que não vai voltar a 100%, mas a gente espera que consiga manter uns 70% do que a gente esperava, né, de tudo. Então, a gente não cresceu especificamente tanto faturamento como a gente espera, mas a gente cresceu confiança e base de clientes. Então, novas lojas, novos arquitetos, novos clientes entraram para dentro da plataforma da Creativando, mas a gente conseguiu estancar, digamos assim, estancar a sangria, que podia ser muito pior se a gente não fizesse nada ou ficasse contando com a sorte ou com o governo, ou enfim, esperasse que caísse do céu uma solução, né? Então a gente conseguiu agir rápido, fazer um movimento rápido e, graças a Deus, está dando certo, né? Então, o que aconteceu com a gente naquela época do Pirata, tá? A gente até criou uma brincadeira e disse assim, e aí, vai encarar? Porque nesse vai encarar, a gente acabou criando uma tecnologia que a gente chama de ID, tá? E esse ID é uma tecnologia de visão computacional que sabe dizer se aquele produto foi feito por nós, foi impresso por nós, sim ou não. E aí acabou que esse produto que a gente criou, na época, foi em 2017, se eu não me engano, 17 ou 18, início de 2018, acabou que a gente conseguiu, alguns clientes da moda que tiveram grandes problemas de pirataria, acabaram aderindo a ele, então colocaram nos seus produtos de moda para saber se o seu produto era falsificado ou não, para ter uma segurança quando o pessoal ia trocar, pois acreditem ou não, existem grandes marcas a nível de, sei lá, Louis Vuitton, de moda, ou outras marcas bizarras como Tilenol. Existem produtos falsificados de Tilenol, AS infantil, aspirina, enfim. E com a nossa tecnologia, ela pode ser aplicada a qualquer superfície impressa, sabe dizer se esse produto é original ou não. Então, aí a gente acabou criando ainda uma outra vertical da Creativando, só relacionada à tecnologia, e começou a atender alguns clientes específicos que só queriam uma certa autenticidade de produtos, uma geolocalização desses produtos, enfim. Então, a gente conseguiu criar esse outra vertical da Creativando, que se chama ID, né? E como que a gente conseguiu chegar em tudo isso? Como que a gente conseguiu fazer tudo isso? Tá? Montando o quebra-cabeça. É simples. O quebra-cabeça, ele
o Murilo Gun, ele fala muito assim, que você tem que entender de tudo um pouco, ter tudo que é conteúdo um pouco. Por exemplo, eu não trabalho com pet shop, mas se eu achar uma revista de pet shop, ou se eu ver um conteúdo de pet shop, ou se eu achar alguma coisa de pet shop, eu consumo aquele conteúdo. Porque inconscientemente aquele conteúdo se torna uma peça do meu quebra-cabeça. Então pode ser que um dia eu esteja em algum lugar fazendo alguma coisa e surja uma dúvida, uma questão, uma oportunidade ligada a pet shop. E aquela pecinha, daquele que ela quebra-cabeça. Nossa, agora foi um desculpa aí. Vamos até tomar um cafezinho aqui. Mentira, é gin e tônica. Então, não é café. Mas aquele quebra-cabeça, aquela pecinha que eu peguei lá daquele conteúdo de pet shop, agora pode ser útil. Um exemplo, eu estou em Nova Bassano, e Nova Bassano existe uma reportagem na Zero Hora que diz que Nova Bassano tem mais vacas de leite do que habitantes. Tá? Consequentemente, eu ouço várias coisas falar sobre vaca de leite, sobre agricultura, enfim, esse tipo de coisa. E um dia eu estava num evento em Santa Maria e a gente começou a conversar sobre algumas coisas e no meio dessas coisas estavam falando sobre um rastreador e aquela coleira que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é aquela COM, é uma coleira que sabe dizer se a vaca fica doente, prevê a doença da vaca, enfim, tá. E a gente estava conversando sobre isso e o pessoal estava conversando sobre isso e no meio daquele assunto eu conversei. Como conversei? Tipo, quando eles falavam do assunto da vaca, de tantos litros de leite, de que a vaca fazia isso, que a vaca fazia aquilo e tal, não sei o quê, aquilo para mim eu já tinha ouvido. Então eu peguei aquela pecinha daquele quebra-cabeça e coloquei aqui. E no meio daquela conversa, que eles estavam com um problema, eu juntei uma outra pecinha no quebra-cabeça e disse, cara, e se tu fizesse assim e botasse assim na orelha da vaca, assim, assim, porque lá tem um cara lá assim, assim, que diz que faz isso e tal, 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 será que não dá certo? Pá, olha aí, acho que isso dá certo. Então, quanto mais peças de quebra-cabeça vocês tiverem, quanto mais peças de quebra-cabeça vocês conseguirem somar de diferentes quebra-cabeças, mais elas se conectam. E isso é o que a gente faz hoje. Esse é o nosso principal, uma das nossas principais qualidades hoje, é entender como é que as coisas se conectam. Tá? Porque nunca ninguém pensou em fazer um papel de parede e botar a realidade aumentada. Nunca ninguém pegou e pegar um papel de parede e criar uma tecnologia que desse autenticidade ao papel de parede que possa ser replicada para o resto. Nunca ninguém pensou que seria o momento de criar uma plataforma home office de papel de parede para conectar com outras pessoas, para que o lojista fosse beneficiado com isso. Tá? Então, quando a gente junta peças de diferentes quebra-cabeças, a gente acaba criando o costume de juntar essas coisas, de fazer essas conexões, a gente acaba surgindo muitos insights, muitas ideias, muitas soluções que às vezes a gente nem imaginava, e quando a gente pega isso como prática, isso se torna rotineiro. Então você sempre vai estar como se tivesse um processador o tempo inteiro procurando peça. Ah, esse aqui encaixa aqui, pá, esse aqui encaixa aqui, pá, esse aqui encaixa aqui e tal. E as coisas vão indo, tá? Então, um dos grandes segredos nossos é esse, é montar o quebra-cabeça e não quebrar a cabeça. Tá? Um outro ponto nosso muito forte é propósito, tá? Então, o propósito ele sempre tem que estar acima do dinheiro. Por que ele tem que estar acima do dinheiro? Porque propósito tem que ser consequência daquilo que você faz. Imagina esse slide até uma analogia com o médico, tá? Imagina um médico sem propósito ou sem vontade de salvar pessoas, sem vontade de curar pessoas. Você vai na consulta pro cara e o cara vai estar lá, doutor, eu tenho dor de garganta. E aí? Grande bosta. Toma aqui um cataflã, um anti-inflamatório e sai daqui. Doutor, eu tô com, sei lá, conjuntivite. O problema é teu. Fica em casa. Toma aqui esse colírio aqui, vai arder, vai doer e acabou.
Ou vamos passar um pouquinho mais. Vamos pensar o que aconteceu comigo recentemente. A minha esposa estava grávida e a gente tem o nosso médico aí que fez o parto da minha primeira filha e fez o parto da minha segunda filha. Cara, toda vez que a gente vai na consulta com ele é prazeroso, porque a gente chega lá, ele recebe a minha esposa, a secretária dele já começa recebendo lá fora. Então a minha esposa entra, ele recebe ela, ele dá um beijinho no rosto dela, ele me cumprimenta, ele me chama pelo meu apelido, ele brinca, ele interage, ele está à disposição do WhatsApp. Quando a gente teve alguma dúvida, ele sempre respondeu. Ele não faz, ele não está de mau humor, entende? Ele faz aquilo lá, tu vê que ele está lá porque ele tem um propósito. E o propósito dele não é grana. Porque, cara, ele trabalha pelo plano de saúde e, convenhamos, plano de saúde paga muito pouco até, de certa forma, para os médicos. Então, ele está lá realmente porque, claro, ele ganha grana. Não vamos ser inocentes e dizer que o médico não ganha dinheiro. Claro, ele ganha dinheiro pra caralho. Mas ele está lá ganhando dinheiro dele e está de boa, tratando as pessoas bem. Então, qual é o teu propósito do teu negócio? Se teu propósito é ganhar grana, ok. Teu propósito é ganhar grana e vender a tua empresa, ok, é um propósito, é um objetivo que você tem que fazer. Dentro da Creativando, nós escolhemos propósitos que são gerar emprego e gerar valor para o nosso cliente. O nosso modelo de marketplace designers, ele é justamente focado para isso, para que o designer que está dentro da plataforma da Creativando, ele possa ajudar a ganhar uma graninha que possa ajudar a pagar a faculdade dele, que a loja que está dentro da Creativando, ela saiba que isso está acontecendo e que o cliente da ponta saiba que tem uma cadeia inteira que está recebendo alguma coisa para poder aquele papel de parede chegar na casa do cara. E que isso é gerar emprego dentro da cadeia inteira. Então, o nosso papel de parede também, no final, ele tem logística reversa, que ele vira material escolar ou eco bags. Tá? Então, tudo isso, do início ao fim, o propósito é o quê? É gerar renda em todas as partes da cadeia. É que todo mundo ganhe alguma coisa. A Creativano, ela não é uma empresa de um dono, ou de dois donos, ou de três donos, ou de cinco donos, ou de seis donos. Ela é uma empresa que a gente considera que ela tem vários donos e que tudo isso em prol para alguma coisa muito maior. Então, o papel de parede é o produto. Sim, ele é o produto. A gente tem venda, a gente tem que vender, a gente tem que botar isso, a gente tem que rodar isso, mas a gente tem esse propósito por trás. Então, principal de todo, gerar emprego. Segundo, as nossas lojas que são nossas parceiras, elas não têm que ter oneração disso ou ter que ter prejuízo com isso. Por que eu digo prejuízo com isso? Porque agora um exemplo bem faca na bota, assim, tá? A gente tem o que a gente chama do mural dos escuriosão. Tá? Isso é um segredo que eu vou compartilhar com vocês aqui, exclusivo para o Ideal 42, tá? Então, assim, ó, eu vou contar o segredo para você e você vai colocar ali nos comentários o que você acha desse segredo e vai interagir comigo, que eu quero saber se você faz isso também, sim ou não, tá? Então, não esquece, comentáriozinho ali que eu vou ler aqui. A gente tem o mural dos escuriosão. O que é o mural dos escuriosão? A gente monitora todos os nossos concorrentes, tá? E a gente sabe o que o nosso concorrente está fazendo e como ele está fazendo, tá? Por que a gente faz isso? Quando você compartilha conhecimento, tá? Quando você pega e você está compartilhando o teu conhecimento, existem milhares de estudos e de coisas e blá, 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 que falam que quando você compartilha o conhecimento, você está, na verdade, aprendendo. Tá? Isso é verdade. Porque quando você compartilha o teu conhecimento e você compartilha o que você está fazendo, e as pessoas, no caso as outras empresas, no caso nosso da Creativando, as outras empresas começam a nos copiar, você só copia o que é bom. Você não copia o que é ruim. Concorda comigo? Você só copia o que é bom. Então, se você está sendo copiado, não é motivo de raiva ou de desespero. Cara, você está sendo copiado porque ninguém copia o segundo.
Todo mundo copiou primeiro. Então, se alguém tá te copiando, cara, foguete, festeja, fica feliz, porque alguém tá copiando o que você tá fazendo, é porque você é referência. Senão você estaria copiando essa outra pessoa. Então a gente tem um mural dos escuriosão. Escuriosão é os curiosos em dialeto italiano. E o que que a gente faz? A gente monitora os nossos concorrentes e a gente vê o que eles estão fazendo. E se eles estão nos copiando, a gente fica feliz pra caralho. Fica feliz pra caralho e sobe aquele alertazinho. Cara, você quer continuar me copiando? Para você continuar me copiando, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar a estar sempre na frente. Então, isso faz com que a gente faça o quê? Com que a gente evite as manadas, principalmente isso, tá? Com que a gente evite o que está todo mundo fazendo, mas que a gente crie a nossa manada. Então, a gente entende que quando a gente faz alguma coisa e alguém nos copia, cara, a gente está sendo copiado porque a gente é o líder. Nós somos os líderes, nós somos quem eles estão copiando, nós somos a referência para o nosso concorrente. Então, deixa o cara copiar. Mas isso é um alerta nosso que a gente tem que ficar esperto para a gente não cair na mesmice, parar de inovar, parar de fazer coisas diferentes e começar a correr atrás de um outro cara e ser a manada dele, de uma outra empresa dele, ou entrar na onda dele, ou fazer o que ele está fazendo. Hoje, o movimento de papel de parede no Brasil, depois que a Creativano alçou voos maiores, enfim, e se instalou como referência, como cases, como prêmios, enfim, cara, tem muitos fabricantes tradicional de 100 anos de mercado que está copiando o modelo da Creativano. Então, tu pega e tu olha e diz assim, cara, nós sacudimos a árvore de um cara, de um monopólio que está lá há 100 anos, 150 anos, 200 anos de tradicional, e o cara olhou para nós assim, cara, olha o que esses loucos estão fazendo, eu tenho 100 anos, 200 anos e não estou fazendo, eu preciso fazer isso aqui. E aí o que acaba acontecendo com isso? A gente educou o mercado e a gente criou um produto que o mercado não tinha. E se eles estão nos copiando, é elogio. É isso aí, Camila. Se a galera está te copiando, é uma forma de elogio. E aí, o que acontece, tá? Com os nossos concorrentes que a gente monitora os caras. Por que a gente fala que o nosso negócio é propósito e é diferente dos caras, tá? Tem um concorrente nosso, tá? Comprou, entrou no mesmo, quis nos copiar, quer nos copiar, nos copia de certa forma, faz um banzé, faz uns alarmes que tá louco, enfim, a gente dá risada e... Cara, tem concorrente nosso que entra no nosso Instagram para pedir amostra. E eu sei quem é o dono da empresa, eu sei quem são as pessoas. E eu chamo o cara, tipo, quer que eu mande a amostra pro teu endereço da tua casa ou pro endereço da tua loja? E pego e mando a amostra Creativano, e mando uma cartinha dentro ainda dizendo, cara, agora não é momento de briga, eu não considero ninguém concorrente. Eu acho que quanto mais pessoas fazendo a mesma coisa de uma forma certa, sem putaria de preço, sem bagacerice, um mercado correto, aonde que todo mundo trabalha de forma justa e honesta, cara, tem que existir mais pessoas fazendo a mesma coisa. Então, não considero nenhum concorrente. Cara, pego e mando a amostra pro cara bem de boa de gosto, se precisar de alguma coisa, se tiver sem material, precisar de alguma coisa e tal, podia te ajudar, tá aqui meu telefone, me liga. Mas tu não precisa me bloquear no Instagram que nem tu faz. Então, me bloqueia no Instagram, me bloqueia não sei aonde. Cara, querido, se você se esconde é porque você tem medo. Fica essa dica. Se você se esconde é porque você tem medo. Lembra que eu falei lá no início, quando eu estava com medo da maior gráfica que veio atrás de mim e tal, e eu queria me esconder? Quando eu fui para cima, que acabou acontecendo a coisa ao contrário. Então, cara, se você se esconde é porque você tem medo. Não se esconde. Morde os beiços, aguenta e vai para cima. Enfim, esse concorrente, o que ele fez? Ele criou um discurso lindo, maravilhoso, tá? E esse discurso lindo, maravilhoso, o que ele fez? Ele tinha um estoque dele, e o estoque dele lá era, sei lá quantos mil metros de papel de parede, e ele fantasiou isso daí como um super desconto, uma super promoção
para você comprar todo o estoque dele parcelado em 6 meses com 40% de desconto acima de não sei quantos mil metros. Tipo, sei lá, acho que era tipo acima de 4 mil metros, 5 mil metros, uma coisa assim, dava 30% de desconto e parcelava para você. Beleza, vamos lá. É uma estratégia de venda? É uma estratégia de venda, tá? Mas é uma estratégia de venda que vai acontecer o seguinte: essa loja que comprar esses 1.000 metros, vamos fazer uma conta básica, comprar esses 1.000 metros de papel de parede de um catálogo XYZ com modelos já prontos, não é o caso da Creativano. Creativano fabrica sob demanda, tá? Mas comprar lá 1.000 modelos, vamos ilustrar. Eu comprei 1.000 modelos desse papel aqui. Comprei 1.000 metros desse papel aqui, tá? Essa arte aqui vai vir 1.000 metros exatamente igual a isso aqui. Ganhei 40% de desconto, vou pagar em 6 vezes e vou botar 1.000 metros disso aqui no meu estoque. O mês que vem eu não vendo, tenho que pagar a parcela. No outro mês, eu vendo dos 1.000 metros, eu vendo 200. Daqui 3 meses, eu vendo mais 100. Passou 3 meses. Daqui 4 meses, eu ainda tenho, vamos chutar alto, eu ainda tenho 500 metros no meu estoque. E aí a coisa normalizou. Não tem mais a crise, não tem mais o corona, ou normalizou, vamos pensar que normalizou 50%. Isso aqui saiu de moda. Por quê? Porque o cara que te vendeu isso aqui, ele zerou o estoque dele e botou isso aqui, essa batata quente na tua mão. E ele foi e trouxe isso aqui. E começou com isso aqui com novidade. Agora a novidade não é mais esse. Agora a novidade é esse. Esse é a tendência. Esse é o momento. Esse é o cara do momento. Esse é o que você tem que vender. E você tem 500 metros desse aqui. O que tu vai fazer? E tá vencendo os boletos disso aqui. Tu vai fazer o quê? Vai começar a fazer promoção, vai começar a se desesperar, aí tu vai estar com o teu fluxo de caixa retraído por causa dos meses que tiveram antes pouca venda, e agora tá todo mundo querendo esse aqui. E tu não tem caixa, ou não tem dinheiro, ou tu tem 500 disso aqui no estoque que tu tem que se desfazer para poder fazer caixa, para poder comprar esse aqui. E aí entra a seguinte questão: isso que esse cara está fazendo é benéfico ou é maléfico para a loja? Isso que ele está fazendo, de socar o estoque dele na loja e depois deixar a loja lá com tanto estoque em casa, é benéfico ou é maléfico? Isso vai prejudicar essa loja no final. E ele vai tirar o dele da reta. Show, lindo, vendi todo o meu estoque, mantive meus funcionários, fiz todo uma lindo, maravilhoso, uma baita jogada de venda, estou vendendo para todo mundo. Legal! E todas as lojas no final que você está prejudicando e que vão demitir gente e que vão até fechar porque não vão ter dinheiro para pagar aquele estoque que ela fez teu. Então, isso é uma coisa que a gente não faz, que a gente pensa na loja, e isso é uma coisa que a gente consegue fazer dentro da Creativando hoje, que é o quê? Se a loja quiser comprar o estoque nosso ou reservar o estoque, a gente consegue fazer isso e ela retira personalizado como ela quer depois, independente de qual é o modelo, a textura, enfim, que for que seja. Mas mesmo assim, a gente não tomou essa postura de, num momento tão delicado, ficar tentando socar venda para as lojas goela abaixo. Isso não é relacionamento. Tá? Isso, de certa forma, é um canibalismo inconsciente. Do tipo, cara, eu preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso vender, preciso tirar a batata quente da minha mãe e botar na tua. Cara, a loja está fechada na ponta. Vai adiantar o que botar estoque dentro da loja? Vai só endividar essa loja. Então, isso é uma das coisas, um dos nossos propósitos que a gente teve desde o início, que é o quê? Acabar com o catálogo. O nosso produto é feito personalizado, sob demanda e a quantidade que o lojista precisa, sem que ele precise ter que ficar estocando material e tirar fluxo de caixa dele, tirar dinheiro dentro da loja dele. Se ele não tem
estoque, se ele não tem dinheiro parado, ele consegue investir mais em marketing, contratar mais gente, aumentar a escalabilidade dele, abrir novos pontos de venda, e isso, consequentemente, vai gerando muito mais emprego e muito mais demanda. Então, é dessa forma que a gente pensa, é um capitalismo consciente, digamos assim, tá? Então, é justamente isso que a gente pensa dentro da Criativando e é um dos nossos propósitos, né? E no final, compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento é fundamental, porque você consegue nivelar todas as pessoas e tudo que está acontecendo ao teu redor para que todo mundo jogue o mesmo jogo e para que todo mundo consiga crescer junto. Então, mesmo com... A gente teve concorrentes nossos que mandaram pessoas dentro da nossa empresa para visitar a empresa, para saber o que a gente fazia, como a gente fazia. Cara, a gente abre. A gente abre o que a gente está fazendo agora. Mas como eu falei que a gente é muito bom em produto e a gente consegue ver muitas peças do quebra-cabeça, a gente já tem produto para ser lançado para os próximos 4 anos. Então, por mais que eles nos copiem agora, que é o jogo que a gente quer jogar, a gente quer que nos copiem, tá? Por mais que eles nos copiem agora, a gente sempre tem que ter uma coisa na frente para estar lançando. Sempre tem que ter uma novidade na frente. Sempre tem que ter uma coisa na frente para fazer aquela brincadeira da caça ao rato, sabe? Tipo, cara, agora vem. Agora tem isso. Agora vamos fazer isso. Ah, fizeram isso? Então tá. Então agora a gente faz isso. Fizeram isso? A gente faz isso. Né? Então a gente sempre quer estar no topo. A gente sabe que isso não vai ser para sempre. A gente sabe, entende que uma hora ou outra vai chegar uma Netflix da vida e vai incomodar a gente, mas até que a gente está conseguindo fazer esse jogo e está conseguindo ter resultado com isso, a gente vai continuar jogando. E isso nos motiva a estar sempre buscando coisas novas, sempre fazendo coisas novas, né? E uma das coisas mais importantes, deixa eu só ver o comentário aqui, aquele que copia só consegue copiar até onde ele vê que onde você chegou. Ele nunca saberá seu próximo passo. É isso aí. Isso mesmo que eu acabei de falar. A gente sempre tem que estar na frente. Tá? Então, você tem que mostrar o que você quer ser copiado. E você tem que guardar aquilo que você não quer que te copiem naquele determinado momento. É ter uma carta na manga sempre para você poder lançar essa carta na manga quando acontecer alguma coisa, né? Aquele copia, isso aí, ele nunca saberá seu próximo passo. É exatamente isso aí, né? E tudo isso, você precisa aceitar mudanças, tá? A mudança, ela tem que ser aceita. Por que a mudança tem que ser aceita? Porque nada do que eu falei até agora é fácil, tá? Tu imagina o seguinte, a gente está numa cidade de 9 mil habitantes, quando a gente teve que virar a chave para entender o que era uma startup, não foi fácil. Quando a gente teve que virar a chave para entender que o nosso modelo que a gente estava criando não existia e que a gente ia ter que começar a criar e ter toda a dificuldade de desbravar um caminho novo, não foi fácil. Várias vezes a gente parou e disse assim, cara, e agora? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? E aí vamos. Aceitar mudanças, desde mudanças boas a mudanças ruins, faz parte do jogo. Tá? A gente tem que sempre que desapegar. A gente aprendeu uma metodologia de produto canibalista. Tá? Essa metodologia ela é assim, você cria um produto e por mais que você crie esse produto e ele dure por 20 anos, para você ele tem que durar 6 meses. Tá? Ou no máximo 1 ano. Quem faz isso muito bem feito, que tem na cultura deles enraizada isso, é a HP. A maior fabricante de impressoras do mundo, ela já lança uma impressora com a data de vencimento daquela impressora. Tá? Então ela já sabe que essa impressora que eu vou lançar agora, ou computadores próprios, a Apple faz isso muito bem feito, todo mundo sabe disso, né? Quando lança um iPhone novo, eles vão pesando o sistema para que os iPhones antigos comecem a travar para que você tenha que comprar um iPhone novo, enfim. Então, essa metodologia canibalista de produto, ela é o quê? Você cria o teu produto, você cria o teu negócio, você cria a sua estratégia, você sabe que ela tem que durar no máximo 6 meses. Passou esses 6 meses, por mais que ela dure 10 anos, para você ela durou 6 meses. Morreu, acabou. Você não perde mais tempo em cima dela. Você lapida ela, o que tem que lapidar para manter ela por mais 10 anos, dá uma manutenção nela, mas isso já morreu para você.
Você já tem que pegar isso que você fez e fazer a versão nova, fazer o upgrade, fazer um diferencial, fazer alguma coisa nova, para que isso seja sempre novo. Então, isso é o que a gente chama de a metodologia canibalista, de você ter o teu produto e você mesmo destruir com ele. Não esperar que venha... todo mundo fala do case da Blockbuster e da Netflix. Se a Blockbuster tivesse pensado em, beleza, terminou a fita agora, o que a gente vai fazer? Vamos para o streaming. Poderia ser que a Blockbuster fosse a Netflix, né? Mas eles não pensaram isso, eles estavam cômodos, dizendo, ok, a gente tem milhões de locadoras, milhões de fitas, enquanto a locadora lá de Passando paga R$100 a fita, compra duas, eu compro 1 milhão de fitas de VHS e pago R$1 cada uma. Então, eu estou no lucro, estou ganhando lucro, está dando tudo certo, nada vai acontecer. E aí vem coisa e bum, derruba. Então, hoje, por exemplo, dentro da Creativando, uma das minhas funções como gerente de produto eu preciso saber, entender como que vai ser daqui a 2 anos o mercado de papel de parede. A China já vai estar entregando aqui, daqui 2 anos, sei lá, pior das hipóteses, tá? Hoje você pede um produto da China, pagando SEDEX, digamos assim, em 5 dias ele está aqui. Ou até menos, acho que deve dar 5 dias até menos. Então vamos supor que daqui 2 anos vai ter, sei lá, um avião que vai carregar na China à meia-noite e chega no Brasil às 8 horas da manhã e em 3 dias, que nem o SEDEX normal que uma Amazon da vida, em 2 dias entrega o teu produto na tua casa. E aí, como é que vai ficar a minha relação com o meu cliente? Como é que vai ser a entrada desse cara no mercado brasileiro? O que eu vou fazer para me destacar dele? Então, hoje, o meu desafio hoje, como gerente de produto, é já pensar nisso, do que vai acontecer daqui 2 anos, para que a Creativando possa superar isso e não ser impactada. Então, sempre está canibalizando e sempre pensando na frente. Tá? Então, isso é uma dica muito importante que eu digo para vocês. Destruam tudo que vocês têm. Entendam que vocês já comecem a mentalizar que vai vir alguém e vai destruir o negócio de vocês. Vai vir alguém e vai destruir o negócio de vocês. Durmam com isso e acordem com isso. E sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha. E agora? E agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Plano B, como é que eu vou? Onde é que eu vou? O que eu faço? Tá? E com tudo isso, tá? O que você vai chegar no final, que você vai entender é que com dinheiro, tá? Você compra coisas. Você pode ter dinheiro pra caralho e você tem que comprar as coisas. Mas quem construiu aquilo que você comprou é quem tem o conhecimento. Então, uma máxima que eu digo para todo mundo e que eu sempre falo e que hoje é o meu principal pilar de tudo que eu faço, de onde que eu me envolvo, ou isso que eu estou fazendo aqui com vocês, isso hoje de estar compartilhando conhecimento e aprendendo também com vocês, é que com dinheiro eu compro coisas, mas com conhecimento eu construo coisas. O conhecimento, ele é tudo que tu pode ter. Por mais que tu faça tudo que tu fez, da forma que tu fez, e que dê errado, alguma coisa tu aprendeu nesse meio tempo. Como dizem lá fora, nos Estados Unidos, que eu não acredito muito, né? Até pode ser que antigamente isso dava certo, mas agora não dá. O cara quebrou 10 empresas, então ele tem condição de receber um investimento milionário, porque ele tem experiência de 10 fracassos. Tá, vamos dizer que sim. Beleza. Pô, tu quebrou 10 bagulho, é foda, né, mano? Mas, enfim, tu absorveu o conhecimento. Tu sabe que alguma coisa que tu fez foi errada. Por mais que tu tenha perdido dinheiro ou tenha ganhado dinheiro, tu adquiriu conhecimento. E esse conhecimento ninguém vai te tirar. Independente do que for que acontecer na tua vida, ou qual for a oportunidade que tu for, ou qual for o negócio que tu for, esse conhecimento é teu. Então, eu sempre entendo o seguinte, cara. Dinheiro compra coisas. Dinheiro compra tudo. Praticamente tudo. Vamos dizer, tudo. Tá? Dinheiro pode comprar qualquer coisa. Mas alguém tem que ter o conhecimento para fazer aquilo que você vai comprar. E esse dinheiro vai vir para você, no caso. Então, quando você tem conhecimento, você não precisa ter dinheiro. Você pode ter conhecimento, criar, sei lá, um aplicativo,
pode ter conhecimento e vender carro numa garagem de carro e ser o maior vendedor, o melhor vendedor e ganhar dinheiro pra caralho. Você pode ter conhecimento e, sei lá, de criar alguma coisa, fazer alguma coisa e as pessoas vão vir que quem tem dinheiro vai comprar isso e você pode dar o preço disso. Então, dinheiro, você compra coisas, mas com conhecimento você constrói coisas. Então, independente de tudo que acontecer, eu sempre falo assim, às vezes eu estou falando e com alguns empresários, com alguns colegas, com algumas pessoas, eu digo assim, beleza, uma roda de mentoria, eu digo, beleza, e agora o negócio ferrou, fudeu, acabou. E eu estou desempregado. A Criativano me mandou embora, eu estou desempregado, eu estou ferrado, eu tenho 2 filhas, eu tenho que botar comida na mesa e, sei lá, veio a crise, levou a Criativano me desempregou, eu estou desempregado, acabou a minha vida. E agora? Alguém de vocês aqui me daria emprego? E sempre alguém levanta a mão, algumas pessoas levantam a mão e sim, eu te daria emprego. Então isso é o quê? É o meu conhecimento que eu posso agregar nessa empresa, com esse profissional, nesse outro negócio que eu adquiri durante esse longo de tempo e que vai me dar dinheiro. Entende? Então, sempre pense nisso, que com dinheiro você compra coisas, mas com conhecimento você constrói coisas para serem compradas. Tá? E com todo esse conhecimento que a gente agregou, que a gente conseguiu, a gente, todo o time da Criativando, em conjunto, a gente conseguiu criar, então, aí o aplicativo do Joãozinho, a gente foi acelerado pela Venture, tivemos o case mundial, os cases mundiais da HP, a gente licenciou algumas marcas como Tom Veiga, Luciano Martins, a gente entrou para o GIP da Fevale, a gente ganhou o prêmio FIMEC Lançamentos, passamos no Startup RS, estamos figurando aí faz 3 anos, se não me engano, ou 4 anos, entre as top 10 startups do ranking de Construtec. A gente também foi aprovado no edital da FINEP, e claro, a gente foi para o Shark Tank aí, passamos no Shark Tank. Né? Então, para ir para o Shark lá, né, fui o escolhido para ir para lá, não era... a gente fez dentro da Criativando, conversou, escolheu quem iria para lá, e o único cara de pau e comunicador e que fala tudo e chora, tem coragem para chorar na TV, fui eu. Então acabei sendo escolhido. Ninguém mais da Criativando quis ir comigo, né? Tudo cagão, né? Mas enfim, foi o gordo lá, e tudo que foi para o Shark, a estratégia que foi utilizada para ir para o Shark, ela não foi focada em dinheiro. Por quê? Mais uma vez eu vou dizer, conhecimento é tudo. E por que o conhecimento é tudo? Se vocês analisarem todos os programas do Shark, a galera vai para o Shark, eles vão para lá para pedir grana. Primeira coisa, valuation astronômico, minha empresa vale 10 milhões e eu quero 1 milhão por 10%. Quanto faturou? 30 mil, 20 mil. Não faturei ainda, é só uma ideia. Cara, se você quer dinheiro, vai buscar no banco. Se você quer grana, se você quer só dinheiro, porque eu quero smart money. Cara, lembra que eu falei antes atrás de propósito, do que fazer, como fazer, montar um quebra-cabeça? Cara, não dá migué. Tu quer a grana. Tu acha que o Shark vai te pegar pela mão e vai dizer, vem aqui, querido, vou fazer isso para ti, vou fazer não sei o que para ti, deixa que eu faço. Não vai, velho. Não vai. Eles têm os business deles, eles vão te ajudar, vão abrir porta pra caralho, eles são super gente boa. A Camila é uma pessoa fenomenal, o Caíto também, todos eles a gente conversa, eu converso direto com a Camila, com o Caíto, tá? São pessoas fenomenais, mas eles não vão te pegar pela mão e não vão gerenciar o teu negócio. Tá? E a galera vai lá e vai errado. Se vocês olharem, bota o slide aí, produção. Aqui é ao vivo o bagulho. Se vocês olharem esse slide, tá? Vocês vão ver que os Sharks estão lendo uma revista, tá? E qual que foi a minha estratégia para fazer? A minha estratégia foi o seguinte: eu sei que todo mundo vai lá e pede grana. Como que eu faço para ir lá e ser diferente dos outros? Vamos montar a pecinha do quebra-cabeça aqui juntos aqui, tá? Vamos montar a pecinha do quebra-cabeça juntos.
Vamos pegar pela premissa de quem são os tubarões. Não o nome deles ou o que eles ou quem eles são, assim. O que eles fazem? Eles são empresários. E o que o empresário faz? Bota aí, até que eu tomo uma água aí, bota aí. O que o empresário faz? Comenta para mim aí. O que o empresário faz aí nos comentários aí? O que o empresário aí faz? Ele contrata gente, ele trabalha. O que o empresário faz aí? O que é o principal core? O que é a principal coisa que o empresário faz? Ele faz negócio. O empresário, ele sempre vai fazer negócio. E o que os tubarões, o que os caras estão lá para fazer? Negócio. É isso que eles querem fazer. Negócio. E quando você vai lá para pedir dinheiro, primeira coisa que eles vão ficar puto contigo. Porque tu tá indo lá pedir dinheiro. Tu não tá indo lá para fazer negócio com o cara. E tem ofensa pior do que tu chegar para um empresário e pedir dinheiro emprestado pro cara? Do que tu chegar pro cara... Imagina quantas pessoas batem na porta deles para pedir dinheiro, cara. Quantas pessoas batem na porta da Farânio, na porta do Caíto, na porta do Semizato, enfim, rodeiam, cercam os caras para pedir, para mostrar a ideia e para dizer: eu tenho isso e eu quero isso, eu tenho isso, mas eu preciso de 1 milhão, eu tenho isso, mas eu preciso disso, eu tenho isso, mas eu preciso daquilo. Eles não vão te receber, eles não vão estar nem aí para ti. Mas quando você vai para fazer negócio, você está fazendo negócio, você está levando um benefício para esse cara. Você está levando alguma coisa para ele que é de interessante para ele e que ele vai ganhar dinheiro. Ele não está pensando... Vamos pensar que é copies diferente. O resultado é o mesmo. Você precisa de investimento, você precisa crescer, você precisa isso. Mas a tua engenharia social que você vai conversar com ele é diferente do que você chegar e dizer: me dá 1 milhão e eu te dou isso. Você vai dizer: eu preciso fazer negócio com você e esse negócio vai ser assim, assim, assado, e você vai ter esse benefício, e para que a gente faça esse negócio eu preciso de X, Y, Z. E foi essa abordagem que eu utilizei. Na próxima, como vocês viram lá, que eles estavam lendo a revistinha, tá? Isso aqui ninguém viu. Só existem 10 revistinhas dessas no mundo, tá? Isso aqui é a capa que fui eu que criei, estilo super interessante, né? Então, depois bota no vídeo aí, quando compartilhar, bota no vídeo lá um hashtag super interessante, me contrata para fazer as capas, né? Então, criei essa revista, Shark Magazine, a revista do pescador de negócios, tá? No ID dessa revista tem na capa dessa revista tem o ID, então, né? Então aqui tem a mensagenzinha que diz que essa capa é original e tal. Shark Tank Brasil. Os melhores investimentos. Descemos ao fundo do mar e resgatamos os tesouros mais preciosos de cada shark. Olha o copy aqui, ó. Isso aqui não é pedir grana. Isso aqui é pedir negócio. Papel de parede, personalize o seu. A startup que está quebrando o paradigma na decoração personalizada. Olha o copy aqui para o Semenzato. O novo Shark para o Brasil. Estreando na TV em um novo segmento de franquias. Por quê? Porque o Semenzato não tem franquias de papel de parede. A Creativando, o modelo de escalabilidade dela é com franquias de lojas, tá? Seu produto é interativo, aí olha só. Aqui uma piadinha, né, ilustrando, né, fazendo um review, né? Essa revista é para apresentar possíveis negócios. Esta revista é para apresentar possíveis negócios entre Creativando e os Sharks, demonstrando a nossa criatividade. Não é uma intenção ofender e tal.
O que eu estou pedindo aqui? Estou pedindo grana ou estou pedindo negócio? Estou pedindo negócio. Qual é o empresário faz? Negócio. E o que eu estou pedindo para ele? Negócio. Não estou pedindo favor. Estou pedindo negócio. E aí a gente entra aqui. Franquias de papel de parede. Polishop e Decor. Aumentando o portfólio. Lojas interativas. Canal direto com clientes. O que é isso? Isso é tudo que a Criativando pode fazer para cada um dos negócios deles. E aí, os benefícios. O que a Criativando e a Polishop podem fazer? Está aqui os benefícios. O que a Criativando e o Semenzato podem fazer? Está aqui os benefícios. O que a Criativando e a Farani podem fazer? Aumentar o portfólio, nova tecnologia no mercado, tecnologia inovadora, novo setor de franquias. O que a Criativando e a Chili Beans podem fazer? O que a Criativando e a Built-in podem fazer? Uma demonstraçãozinha, uma coisinha. E aqui, que é para mim guardar para os meus netos, aqui vai aquela foto top para deixar de herança, né? E aqui eu queria o autógrafo deles, né? E aí eu não consegui o autógrafo deles nessa revista, mas produção, bota o slide top aí. Tá aí, ó. Revistinha em cima do balcão, Camila chorando depois do programa lá, o Eric junto comigo, eu inchado pra caralho de tanto chorar, e a Camila vestindo a camisa da Criativando, a camisa que eu usei no programa, com todas as assinaturas de todos os Sharks, que vai virar um quadrinho para botar aqui atrás da minha mesa logo em breve. Então, o que foi que eu fiz com tudo isso? Foi pedir negócio. Eu só quis negócio. Eu não quis dinheiro, eu não quis milagre, eu não quis favor, porque empresário quer negócio, empresário quer ver negócio. E é isso que motiva a gente a fazer as coisas. Tá? Então, negócio muda tudo e tudo que você possa fazer. Então, já chegando no final aqui, porque a gente se estendeu aqui, eu tenho pavor de falar, né? Tenho pavor de falar dos negócios aqui, né? Mas já chegando para a finaleira aqui, tá? Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais peças do quebra-cabeça você conseguir juntar, quanto mais propósito você tiver, e quanto menos dinheiro e mais negócio tiver, mais tu vai conseguir. Tá? Então, eu até brinco assim que, cara, usando a minha estratégia que eu usei, meu coração tá vibrando em conhecer a tua estratégia. Valeu. Então, eu até brinco que a estratégia que, de certa forma, eu usei, eu consegui hackear o padrão dos tubarões. Tá? Porque todo mundo, enquanto vai lá pedindo grana, eu fui pedindo negócio. Grana, negócio, grana, negócio. Empresário quer negócio, cara. Empresário não quer dar dinheiro, não quer te dar favor. Empresário quer fazer negócio e ele se sente bem fazendo negócio. Se ele consegue te ajudar fazendo negócio, ele vai fazer negócio contigo, cara. Então, sempre busque fazer negócio com as outras empresas, com um empresário. Tá? E juntando tudo isso que a gente fez, tá? Juntando toda essa expertise, juntando tudo esses hacks, digamos assim, como é que eu posso dizer, essas oportunidades, esse modelo de ver as coisas diferente, tá? A gente acabou conseguindo chegar até aqui, tá? E tudo isso foi, cara, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, e o que eu vou falar de novo, assim, para a gente já chegar no final e encerrar isso cara, lembre-se que conhecimento, ele é tudo. E quanto mais você conseguir fazer uma engenharia social daquilo que é onde que você quer atingir,
mais certo vai ser o teu êxito, tá? Porque eu não consegui todas essas informações dos Sharks só no achismo ou só olhando o programa. Eu fui pesquisar, eu fui atrás dos caras, fui entender o que eles faziam, fui entender quais eram os negócios deles, fui entender o que eles investiam, entendi o modelo de negócio deles, como que eles pensavam, como que agia. Assim, às vezes me chamam ou me ligam para tentar vender alguma coisa, né? Tipo, ainda mais agora nessas épocas de que tá todo mundo querendo vender e tal. E aí me ligam. Ah, tô vendo aqui que tu se cadastrou na nossa plataforma, sei lá, no nosso CRM aqui há 3 anos atrás e tu tá como inativo e eu tenho uma super promoção para te fazer agora. Ah, que legal, beleza. Cara, mas assim, ó, eu não tô afim de comprar agora, não, CRM agora não vai rolar, não me ajuda e tal. Cara, como é que esse cara acabou de cagar a venda dele? Ele me ligou falando que há 3 anos atrás ele me viu na base dele, que eu estava lá na base dele, que agora ele estava desesperado para vender, ele não tinha mais ninguém para vender, ele começou a pegar os clientes inativos dele. Ele nem sequer fez a porra numa pesquisa no Google para saber qual era a situação atual da minha empresa, porque se ele tivesse me ligado e em vez de tivesse dito que eu estava no fundo do baú dele, que era o refúgio do tacho dele, que ele não tinha mais ninguém para ligar, e ele estava pegando os anjos caídos para ligar, ele tivesse me procurado no Google, tivesse botado lá criativando, tivesse visto que foi pro Shark Tank, tivesse me visto eu chorando, ele tinha 1 milhão de copies para fazer comigo e para se conectar comigo. Do tipo, vi que vocês participaram do Shark Tank e tal, quando alguém me liga e fala isso, a primeira coisa que eu pergunto é, me conta aí, tu chorou também? Aí ele ia poder dizer sim, chorei, não chorei, enfim, cara, ia criar uma conexão, eu ia atender ele, eu não ia me sentir o refúgio do tacho, porque estou ligando para quem não tem mais para quem ligar. E, cara, ele perdeu a venda dele e eu fiquei puto com ele. Ou quando me ligam para tentar vender alguma coisa e daí pegam sei lá, pega um domínio antigo da Creativano. Uma vez era loja Creativano na época do e-commerce, sabe? Ou ligam, cara, entra no site, dá uma olhada, pesquisa quem é o cara com quem tu quer vender, quem é o teu parceiro com o que tu quer negociar. Entra atrás do cara, vai atrás. Cara, se eu tô te dando 10 minutos do meu tempo para tu falar comigo, para tu tentar vender o teu produto para mim, não dá uma de juvena e se perde fazendo besteira. Se tu conseguiu falar com o cara, com o teu prospect, com o teu lead, e ele te deu 10 minutos para falar com ele, ele atendeu a tua ligação, e tu pediu, pode falar agora, ele disse, tá, rapidinho, cara, não queima a tua oportunidade com falta de informação. Então, eu chamo isso de engenharia social. E isso da engenharia social, eu vou fazer um pitchzinho bem rápido aqui, porque eu não quero fazer propaganda disso, porque não é o meu principal negócio, mas é uma coisa que a gente acabou entendendo como fazer, que é isso que a gente está fazendo hoje, tá? A Unover é uma engenharia criativa, que a gente chama, a gente acaba pegando tudo isso que a gente aprendeu, tudo isso que a gente faz, e acaba ensinando através de palestras, workshops, ou isso que a gente está fazendo agora, mas com a dor do cliente. Então, vamos fazer uma imersão, sei lá, no teu negócio e entender o que o teu negócio tem que estar fazendo de errado, e a gente tenta pegar o que a gente já criou e adapta para o teu negócio, fazendo uma engenharia social, uma engenharia criativa, para que tu consiga ver aonde que literalmente tu está rateando no teu negócio. Porque, cara, se eu tô te dando 10 minutos do meu tempo para tu tentar fazer o teu pitch de vendas para mim, e tu não consegue fazer o teu pitch de vendas para mim, e tu tá rateando por simplesmente não ter botado o meu nome no Google, ou não ter botado a minha empresa no Google, cara, o Google tem tudo. Se tu não fez isso, cara, perdeu, mané. Eu acho que volta 10 casa, refaz o que tu tem para fazer, aprende de novo o que tu tem que aprender, e aí volta pro game de novo, né? E então, só para finalizar aqui, nós tivemos Shark Tank, fomos a Caxias assistir o Innovation Day e encaramos, matar no peito o convite para você estar aqui com a gente hoje. É isso aí, ó. É isso aí. O que precisar de mim pode contar comigo, né?
Então, para encerrar aqui, que eu já estou me estendendo demais aí, lembre-se disso, que eu espero poder ter ajudado vocês, espero poder ter compartilhado isso com vocês, espero que o pessoal que assistiu aí, o pessoal que vai assistir depois, enfim, que possa tirar proveito de tudo isso. Se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição, sou sempre eu que respondo todos os meus contatos, então, se quiserem me adicionar no Instagram, @tebaldejonathan, ou da Criativando, pode me chamar, tá? Eu estou sempre à disposição, sou sempre eu que respondo as minhas redes. Se for para inovar, se for para mudar o mundo, se for para fazer a coisa certa, pode contar comigo. Agradeço o pessoal aí, a Jenny, o pessoal da Ideal aí por esse movimento que estão fazendo. Agradeço por me deixarem fazer parte desse movimento aí, meu muito obrigado. E como tem o nosso ditado aqui, é que o Elon Musk não sabe de nada, porque o foguete ainda não tem ré. Então, valeu, galera, muito obrigado aí por tudo, pela oportunidade aí, um abração para todos vocês aí. Que maravilha! Estamos aplaudindo de pé aqui você, Teobaldo. Gente, assim, ó, sério, meu coração está vibrando muito, muitas das coisas que você falou aqui, muitas das coisas que eu já vi nas suas outras palestras também. Você é um cara genial, gentil e de coração aberto. É um cara assim, ó. Não é, eu não estou fazendo demagogia contigo, não, porque eu não preciso disso, não. Eu estou falando em rede nacional, para todo mundo que assistiu aqui, que está ao vivo com a gente. Muito obrigada por ser idealista que esteve conosco aqui, agora, nesse momento. Para você que está pegando essa live agora, no finalzinho, não tem problema. Calma, calma, calma o coração, porque ela vai ficar gravada, disponível gratuitamente aqui nas redes da Ideal 42. E, assim, o que eu quero falar para você, especialmente, Teobaldi, é o carinho, o carisma. Assim, eu conversei contigo, né, nos bastidores, para que a gente pudesse conversar aqui agora nessa palestra que você deu, e a impressão que eu tenho é que nós somos amigos há anos, sabe? Do carinho que você me recebeu e que eu tenho certeza que recebe todas as pessoas que entram em contato com você. Sem dúvida. Obrigado, muito obrigado aí pelas palavras aí. Procuro sempre me doar ao máximo, porque eu acho que se tu tá me dando essa oportunidade, tá dando essa oportunidade para todas as outras pessoas que vão poder consumir esse conteúdo, acho que esse momento ele tem que ter uma conexão, principalmente entre nós, né, entre quem está assistindo isso, e eu tenho que me doar. Eu não posso ter aquele egocentrismo ou aquele achismo, né? Então, eu acho que quanto mais a gente se doar, quanto mais a gente for real, né? Eu acho que isso é o que mais consegue transmitir aí, né? E mais uma vez, obrigado pelas palavras e teu feedback. Você pode ter certeza que foi bem recebido aqui. Ai, que beleza, que beleza. A gente tem alguns comentários aqui da galera que participou conosco. Nós temos aqui, então, ó, o Lex Weiner aqui, dando parabéns, o Lex, que é palestrante também na área de vendas e motivação, esteve conosco aqui, Idealistas Movem o Mundo, recentemente. Eu assisti a live dele aí, eu assisti um pedaço da live dele lá. Olha só. Quadrinho, eu assisti, fiquei com inveja, viu? Até queria ter botado um quadrinho aqui, mas não rolou, tá? Eu até ia pegar o quadrinho da minha filha aqui, mas não deu certo. Olha ali, que legal, tu viu isso, Alex? Que bacana! Aqui está conosco também a Zingra Pinto, que ela é colunista social aqui na região de São Francisco de Paula, né? A Zingra, então, ó, estamos na nova era, compartilhamento de ideias, influência, né? E valorização. Isso aí, Zingra, isso aí. Eu até diria assim, ó, que nós estamos para viver até uma nova era após toda essa bagunça de corona, de coisa e tal, e muita coisa ainda está por vir, né? Principalmente relacionado à tecnologia. Isso tem muita coisa ainda para acontecer, né? Isso aí. E o John Davi, ele diz o seguinte, ó, ele que está lá na Califórnia, em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte: eu aqui tenho empresa de limpeza, esposa tem salão de beleza, e invisto em 13 empresas de marketing. Tenho interesse em aplicar seus ensinamentos para melhorar meu marketing, para ajudar as pessoas que têm interesse em trabalhar em casa. Olha que interessante isso. Ele quer usar os seus ensinamentos. Vamos aproveitar essa deixa aqui do John Davi e diz o seguinte, a palestra inteira foi incrível, né? Incrível, eu acho que ela tem que ser vista e revista, e caderninho e caneta do lado aqui.
Mas agora, para essa pessoa que está em casa, e digamos, essa pessoa que acabou de ser demitida mesmo, né? Tu falou isso logo no início da palestra, né? Que muitas pessoas, então, elas estão sendo demitidas, a Criativano, ela tem um espaço ali de nós, né? Para você começar a empreender direto com a Criativano. Conta um pouquinho mais sobre isso também. Bom, então, hoje a nossa plataforma como home office, tá? Ela é focada para lojistas, tá? Então, o que pode acontecer, tá? É que a gente tem espaço para designers, tá? Então, designers, eles podem se cadastrar como designers gráficos, cadastrar lá os seus modelos de desenho, de mockups, a gente tem o nosso manual, ele baixa esse manual, aí ele segue o manual, faz o upload dessas artes e tudo que é vendido ele recebe uma comissão, uma porcentagem do valor da venda vai para ele em dinheiro, né? Então, hoje o que a gente faz dentro da Criativano seria isso, tá? Para as pessoas que tipo assim, cara, vão ser, infelizmente, foram demitidas, que estão passando por isso, tá? Graças a Deus, nós da Criativano, a gente não precisou demitir ninguém, tá? E a gente, até agora, até as próximas projeções que a gente fez, a gente não pretende, não vai demitir ninguém, mas, infelizmente, a gente está tudo tão estável que a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 15, 20, 30 dias, né? Mas o que essas pessoas podem fazer, tá? Elas podem procurar uma loja, elas podem se cadastrar como loja como consumidores, desculpa, no nosso portal da Criativano, tá? E elas vão achar lojas por geolocalização próxima a ela, tá? Então, essa pessoa, enfim, que está em casa, ela pode se cadastrar como consumidor e ela vai achar lojas próximas a ela. E essas lojas próximas a ela por geolocalização, que a gente apresenta no mapinha, tá? Ela vai poder entrar em contato com essa loja e ela pode se tornar uma vendedora dessa loja. Então, o que ela vender, por exemplo, eu tenho meu vizinho, meu primo, meu amigo, queria comprar papel de parede, eu quero comprar papel de parede, ou até mesmo entrar em contato com essa loja, tá? Para que ela possa fazer o serviço até de instalação desse produto, que ela possa vender e instalar. Por quê? Porque hoje tem bastante lojas que elas têm X instaladores, mas dependendo do bairro, da região, da cidade, enfim, ou até mesmo da demanda, esses instaladores, eles são limitados, né? Então, ela pode até procurar aprender um novo ofício, que seria instalar papel de parede, enfim, ou mesmo se tornar um vendedor daquela loja. E a loja cadastra ela abaixo do guarda-chuva da loja como vendedora, e ela pode começar a usar e tirar pedidos através daquela loja dentro da Criativano, né? Então, a gente possibilita que a loja tenha maior número de vendedores, digamos assim, né? Que ela continue vendendo, que ela possa ter uma ramificação maior de vendedores, e que consiga fazer venda, né? E aquela pessoa também consiga ganhar uma comissão em cima disso, né? E isso é muito bacana, porque é a tua forma, dentro do teu negócio, de estimular o empreendedorismo, né? Das pessoas que estão em casa hoje, que estão querendo, daqui a pouco, remodelar a sua carreira ou, de repente, inovar, né? Literalmente, saindo de um campo e indo para outro. Tem muitas pessoas também que fazem blog, colunas, falando sobre decoração, ou, às vezes, só gostam de decoração, e por que não rentabilizar, né, essa paixão? Exatamente. Esperando dessa forma. Exatamente. Então, tem um canal aí dentro da Criativano, já tem esse canal existente. Gente, a gente tem muitos comentários, nós temos muitas coisas boas aqui, só que o tempo realmente, a gente sabe também que você tem um tempo, né, é muito precioso. O tempo aí a gente pode ficar 2, 3 horas. Eu quero ficar a noite inteira conversando contigo aqui, Por mim, eu faço um evento de uma semana inteira só com o teu áudio falando como tudo aqui. Quando começar os presenciais, que nós pudermos novamente, né, nos encontrarmos fisicamente, tal, você tem a certeza que você vai vir para cá programado para fazer um evento aqui na Ideal 42, que é uma das coisas assim, ó, que já tá no negócio da Ideal. Eu preciso ter você nos palcos aqui, assim, para poder te aplaudir de pé, realmente, por isso que você passa, sabe? Não é só o conhecimento, o teu carisma, como eu disse, essa verdade que você passa ao conversar,
ao se doar. Então, isso é muito nosso aqui da Ideal 42 também, e é isso que a gente quer transmitir ainda mais. A gente acredita que idealistas movem o mundo, que conhecimento, muito mais que o dinheiro, é o conhecimento que fabrica o dinheiro, né? Literalmente. Sem dúvida nenhuma. Sabe, agora, eu tava lembrando de uma coisa agora, o dia que a gente se conheceu, que tu viu a minha palestra no Innovation Day, era aquelas palestras com os fonezinhos, né? Isso. E foi a minha primeira experiência com isso. E eu fiquei tão, de fato, triste, porque o cara que estava palestrando do meu lado, eu queria assistir a palestra dele. Era o Japa. E aí, tipo, eu fiquei tão assim, tipo, pô, eu tô aqui, eu sou o gordinho da Criativando, o chorão da Criativando, e do meu lado tem um chinesinho da Xiaomi. Eu disse, cara, eu tô ferrado, ninguém vai prestar atenção em mim, né? E aí, que eu queria prestar atenção nele, né? E aí, enfim, bom, consegui fazer umas piadinhas com ele lá, entender o público lá e deu certo, né? Tanto deu certo que tô aqui hoje, né? Deu muito certo, deu muito certo. E olha, assim, ó, com todo respeito ao Japa lá, mas a gente foi para te assistir, sem demagogia nenhuma, só tô te falando. Aqui nos bastidores pode comprovar isso, que nós saímos daqui e falamos, cara, vai estar lá, vamos. E a Ideal 42 foi uma das apoiadoras do Innovation Day. Nós, além de fazermos todo esse trabalho, né, de produção e construção de palestras, divulgação, enfim, todo esse trabalho também de, tu falou de consultoria, eu vou mudar a palavra, não vou mais falar consultoria, eu vou falar outra coisa agora, de hoje em diante. Engenharia criativa. De engenharia criativa da Ideal, olha só, em parceria pelo nome ali com a Criativando, tudo, e nós apoiamos todos os eventos que acontecem aqui, aonde nossos braços conseguem alcançar, né? Então, em Igrejinha, ao Fórum de Debates, em Caxias do Sul, Innovation Day, então, a Granada Summit aqui de Gramado, todos os eventos que têm os mesmos ideais, os mesmos valores que os nossos, nós fazemos questão de sempre estar apoiando, porque a gente acredita muito nisso. Quanto mais rápido a gente distribuir essa informação e poder provocar mudança na mente e na vida de pelo menos uma pessoa, a gente já conquistou o nosso ideal. Esse é o objetivo. Uma já está valendo. É isso aí. Então, Paulo, deixo contigo as últimas palavras. Gente, muito obrigado por me aguentarem aí 2 horas. Espero poder ter contribuído com vocês. Como foi falado aí, lembre-se que montar quebra-cabeça, ter um propósito, compartilhar conhecimento e principalmente de tudo, que com dinheiro você compra coisas, mas com conhecimento você constrói coisas. Espero poder ter ajudado vocês e se precisarem de mim, contem comigo. Gente, Ideal 42, obrigado. Continuem fazendo esse trabalho e beijão para todos vocês aí. Beijo. Primeiro a gente soma, depois? O Augusto me tirou. Bota ali, Augusto, que eu vou colocar o primeiro a gente soma, depois multiplica. Augusto, traz o teu balde de novo. O teu balde sobe o nosso slogan. Primeiro a gente soma, depois multiplica. Vai, bota nós na tela de novo. Quem sabe faz ao vivo, gente. Não é teu balde. O teu balde gravou junto com a gente. Primeiro a gente soma, depois multiplica. Então lá. Idealista, por quê? Primeiro a gente soma, depois? Multiplica! Agora sim. Valeu! Ai, meu Deus. Adoro isso.